Fala pessoal, professor Paulo, professor de História. Na aula de hoje a gente vai terminar, né, esse capítulo, né, da nossa história que se chama as Reformas Religiosas, né? Por muito tempo foi-se convencionado de chamar Reforma Protestante, né? Reforma Protestante e Contra-Reforma Católica. Hoje em dia, muitos historiadores chamam esse movimento que aconteceu de reformas religiosas, porque embarca o surgimento de novas religiões pós ali a Idade Média e também uma reforma dentro do catolicismo, tá? Que a gente vai chamar de contra-reforma católica ou reforma católica, que eu gosto mais esse termo, tá? No livro de vocês está contra-reforma, também está certo, tá? É uma questão minha de estudos de visões de outros autores de que reforma católica seria mais correto, até porque a Igreja Católica ela não faz essa contra-reforma só. Ela vem, durante muitos anos, fazendo alguns tipos de reforma, só que são reformas muito lentas, mudanças muito lentas. Tudo bem? A gente vai ver essa mudança na Igreja Católica, é claro que essa é muito fundamental, porque o que a gente viu nas últimas aulas? Né? O surgimento ali de várias críticas a essa igreja ela passa uh, por momentos ali que não eram muito condizentes com a história da igreja. Então, você tinha venda de simonias, venda de indulgências, tudo isso a gente viu, né? Você tinha pessoas dentro do clero que não eram capacitadas para aquilo ali. Você teve como Lutero, como Calvino, que contestaram ali alguns dogmas da igreja. O que seriam isso? A questão da fé nos santos, né? A questão da fé na Virgem Maria, a questão dos sacramentos da Igreja Católica. Então, foi um movimento de reforma mesmo, tá legal? De crítica e de surgimento de outras igrejas. O que a Igreja Católica vai fazer? Ela não ficou parada nesse momento. A Europa ela começa esse crescimento de outras religiões começa a ser muito grande, né? Principalmente na França, na Inglaterra, na Alemanha, em alguns outros reinos, né? Essa reforma protestante, inclusive, como eu disse nas últimas aulas, ela vai tirar um bem muito precioso da igreja, que são as terras, as riquezas, né? Quando o reinado, o reino, o Estado pega essas terras, exclui a Igreja Católica como religião oficial, automaticamente as terras da igreja que existiam nesses locais deixam de existir. Tudo bem? Então, a aula de hoje, na verdade, vai ser esse movimento de reação da Igreja Católica diante de tudo que está acontecendo. E aí, galera, deixa eu compartilhar o material para vocês. O primeiro ato da Igreja Católica, vai ser o Concílio de Trento. Na verdade, a Igreja, quem é católico, né, pode até perguntar aí para o seu padre, né? Todas as mudanças dentro de uma Igreja Católica, elas acontecem através de concílios, tudo bem? Então, o que é um concílio? É uma grande reunião, né, que pode durar muito tempo e que é decidido, né, mudanças dentro da Igreja Católica. Se vai usar tal roupa do padre, ou se os bancos vão ficar em tal ordem, ou se a gente tira tal ritual da missa. Então, concílios existem há muitos e muitos anos, até antes do Concílio de Trento. É por isso que eu falo que a Igreja Católica ela se reforma o tempo inteiro, tudo bem? Mas essa reforma do Concílio de Trento é uma das mais importantes, porque é uma resposta clara a essa
reforma protestante, tudo bem? A essa crítica que a igreja vem sofrendo. A igreja não tinha como ficar calada, tudo bem? Mas aí a gente vai ver que, na verdade, a igreja, com esse Concílio de Trento, faz algumas coisas muito legais, mas também cria aí uma página da história da igreja que não é muito agradável, tá? Vamos tentar trabalhar isso com muita clareza, tá? Inclusive, a própria igreja, em nome dos últimos papas, já se desculpou por esse período da história, tá? Que a gente vai ver aí que foi a Inquisição. Mas vamos voltar aí ao Concílio de Trento, tá? 1545, esse concílio é reunido, tá? E quais são as características desse concílio? Vamos lá. Primeiro, reorganizar a igreja, tá? Então, esse concílio, ele vem no sentido de, gente, tem alguma coisa errada. Vamos aqui discutir uma reorganização dessa Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Segundo, moralizar essa igreja, venda de indulgências, venda de simonia, né? Vamos agora organizar essa questão da escolha do clero, né? Então, era importante para a igreja se moralizar, tá? Para começar a ser vista de uma forma melhor, não como estava sendo vista. Tudo bem? Outra coisa, punir. Aí, galera, que eu falo que entra essa história aí triste da igreja, né? Que esse punir era quem pensasse ou não seguisse as regras católicas, né? Os dogmas católicos. Tudo bem? E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente da aula. E expandir a igreja, tá? Era importante para a Igreja Católica expandir a sua rede de fiéis, tá? Porque dentro da Europa a Igreja perdeu muito, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis com as reformas protestantes, tá? E essa expansão ela vai se dar onde? Principalmente Portugal e Espanha, que vão estar chegando no Novo Mundo, nas Américas. Tudo bem? Então, aí a gente vai ter as companhias das Índias, que vão catequizar os índios, né? Que vão mostrar ali para os índios, e principalmente ali para os índios americanos, e para os índios do Brasil ali, a religião católica. Tá bom? Então, o Concílio de Trento, de maneira geral, queria reorganizar a igreja, moralizar essa igreja, tá? Expandir essa igreja. Tudo bem? E aí, qual foi o resultado final desse concílio? Até porque esse concílio, galera, como está na página 432 aí, ele começa em 545 e ele só vai terminar em 63, 1563. Tá? Então, alguns anos aí de reuniões, de formas de você reorganizar essa igreja católica. Tá? Mas o resultado desse concílio, o que trouxe de forma mais específica, né, essa reorganização dessa igreja? Tá? Primeiro, vamos lá, a autoridade do Papa é fortalecida. Então, esse concílio, como existia muitas críticas das igrejas reformistas, né, de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, então eles confirmaram, olha só, o Papa é o nosso representante de Deus na Terra, tá? A gente não vai deixar de ter um Papa. Vocês podem criticar, mas o Papa é católico. E até hoje a gente sabe que essa questão de ter um homem, né, como principal líder de uma religião é na Igreja Católica e com o Papa de Roma. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. A importância dos 7 sacramentos da Igreja. Quem é católico aí sabe que a Igreja Católica ela tem sacramentos. Começa no batismo, né?
a criança lá batizada, depois vem, se eu não me engano, as comunhões, depois vem o casamento, enfim, termina lá na morte, na extrema-unção, né? Então, são sacramentos da igreja que são também reconhecidos e fala, não vamos mudar, tudo bem? Manutenção do celibato clerical. O que é isso? Aqui o terceiro, manter o padre sem poder casar, né? Então, o celibato clerical seria essa questão do padre ter relações com mulheres e tudo mais. Então, a igreja manteve e falou que isso era importante para a igreja em si. Tá? Infabilidade papal. O que seria isso, galera? Infalibilidade seria que o Papa não erra. Tá? O Papa é infalível. Tudo bem? O Papa é o homem que não falha dentro da Terra. Tá? Outra coisa que eles reafirmam, tá? O culto à Virgem Maria e aos santos. Tá? Então, por mais que isso fosse uma questão da reforma protestante, o culto aos santos, o culto à Virgem Maria, a igreja manteve isso aí, inclusive até hoje, pauta aí da Igreja Católica. Tudo bem? Outra coisa importante que a igreja reafirma, salvação pela fé e pelas obras. Então é preciso ter fé, mas é preciso também fazer o bem. Então a Igreja Católica até hoje entende que você é salvo pela fé, né? Você ter a fé e você ter boas obras, diferente do protestantismo, que até hoje é somente pela fé, ou do calvinismo, que é pela predestinação, entendeu? Então, a igreja mantém isso aí. E aí, o que ela proíbe, né? Que é muito importante, a venda de indulgências. Galera, a gente viu que as indulgências levaram essa venda de, né, ilegal, né? Essa venda nada moral, que vendiam cargos eclesiásticos, que vendiam peças dizendo que eram santos e tudo mais, isso é proibido, tá? Então a igreja olha para si mesmo, né, nesse Concílio de Trento, fala, cara, realmente os reformistas tinham razão nesse ponto de criticar a gente, então a gente vai mudar, tudo bem? E aí outra coisa, melhoria na formação do clero. Nada de clero ser indicado por um ou por outro, por nome. Não, o clero agora tinha que ter vocação. Até porque a formação de um clero católico é muito pesada, né? Até hoje em dia, o cara para ser padre são anos e anos de estudo, de filosofia, né, de latim, enfim, é uma formação muito pesada e é importante o cara ter a vocação, ele querer ser daquele jeito, né? Não ser porque era um cargo de poder ou era indicado, enfim, tá? Criação da Companhia de Jesus, foi o que eu disse, a questão da expansão, né? Então é criada essa Companhia de Jesus, principalmente aqui quando a gente vê a história do Brasil, a gente vê que foi esses jesuítas, né, que fizeram com que a educação da colônia, principalmente a colonização desses índios, trouxesse para a gente a fé católica, né? Os dois grandes países naquele momento do mundo era Portugal e Espanha, pelas viagens marítimas, que a gente também já viu isso, né, pela essa expansão marítima, e a Igreja Católica sempre esteve do lado desses dois países até hoje. Bem, Portugal e Espanha são grandes países católicos e o Brasil também, por conta disso. Tá? E aí, a Inquisição, galera, que é um capítulo à parte aqui da nossa aula, né, que a gente vai ver com mais calma. Tá? Então, de maneira geral, o que esse concílio trouxe? O que esse concílio de Trento trouxe para a Igreja Católica, né? O que eu disse, ela se organiza, né? Ela vê algo que está errado, né? Na opinião ali do concílio, tira o que está errado, reconhece alguns erros e mantém outros dogmas ali, né? Como a questão dos santos, como a questão da Maria, como a questão dos sacramentos, mantém alguns dogmas que para a igreja é importante e é mantido. Tudo bem?
a questão do Papa também, tudo mais. Vamos seguir aí para a gente continuar. Né? Então, a gente vai ter isso. Vamos lá. A Inquisição, como eu disse que era um tema mais delicado, né? Foi decidido aí no Concílio de Trento, tá? Na verdade, eu coloco aqui que é um retorno da Inquisição. As pessoas pensam que a Inquisição surge ali na Reforma Católica, na Contra-Reforma Católica, e não é verdade. A Inquisição já existia na Idade Média, os tribunais da Inquisição. Então, vamos entender a Inquisição como um grande tribunal, né? Onde você tem um juiz e a pessoa é julgada. Tá? Esse tribunal da Inquisição, normalmente, quem participava desse tribunal da Inquisição era quem era os grandes juiz desse tribunal era um clérigo, né? Ou um clérigo de grande cargo, né? E ele ia julgar ali uma série de coisas, né? Então, se qualquer pessoa denunciasse alguém, ó, esse daí está praticando atos que não são de acordo com a religiosidade. E essas pessoas iam lá, eram perseguidas, eram interrogadas, muitas das vezes torturadas, e se por acaso essa pessoa confessasse ou esse tribunal achasse que essa pessoa era culpada, essa pessoa morria na fogueira, tá? Em praça pública, era queimada em praça pública. Gente, foram muitas pessoas queimadas, tá? Pessoas por ter outra religião ou por serem acusadas por outras pessoas por maldade, né? Então, esse tribunal do Santo Ofício, que também é chamado de tribunal inquisitor, ele tinha esse poder de processar, de perseguir, de condenar essas pessoas que eram acusadas de heresia. O que era heresia? Alguma coisa contra a fé. Então, quem era contra a fé? Gente, o Tribunal da Inquisição teve no Brasil, só para vocês terem ideia. Tá? Teve gente morta no Brasil pelo Tribunal da Inquisição. As pessoas eram interrogadas, submetidas a torturas, e se fossem consideradas culpadas, eram executadas em fogueiras. Tá? Isso eu cheguei a comentar. A criação da Congregação do Índice, tá? Era uma grande lista de livros proibidos e censurados, então você não podia ler, ter contato com obras de Martim Lutero, por exemplo, de João Calvino, né? Esses livros eram queimados, né? Então foi um momento ali católico que foi muito radical, tá legal? E morreu-se muita gente, Tem aí no YouTube ou nas TVs por streaming vários filmes, vários documentários que falam melhor sobre esse período da Inquisição, tá? Normalmente, quando a gente pega um filme ali, Em Nome da Rosa, né? Alguns filmes ali medievais, mas já indo para a Idade Moderna, a gente tem sempre muito essa presença aí do Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aí. E aí, galera, não dá para não falar dos conflitos religiosos que existiram, né? Essa Igreja Católica agora contra-atacando, reafirmando a sua postura religiosa, né? Algumas nações vão ser católicas, algumas nações vão ser luteranas, algumas nações vão ser calvinistas, ou algumas nações vão ser uma religião e vai ter um monte de gente que vai ser de religião contrária ali dentro. Então, o que vai acontecer? Conflitos, não tem jeito. Tá legal? Primeiro conflito que a gente, que é muito importante, né? Houveram vários, mas o mais importante aí foi o massacre de São Bartolomeu. Tá? Tem aí no livro de vocês, na página 435, tudo bem? O massacre de Bartolomeu, de São Bartolomeu, né? Na verdade, foi um confronto ali entre protestantes calvinistas, lembra do calvinismo de João Calvino?
João Calvino veio lá da Suíça, tá? Mas esse calvinismo se espalhou na Europa. Lembra que era uma religião mais próxima da burguesia e tudo mais? Então, esses calvinistas franceses, eles eram chamados de huguenotes, bem? Eram chamados de huguenotes, e aí eles lutavam ali contra o poder do Papa. A França era um país católico, o seu rei era muito ligado ao Papa, né? Católico. Então, esses huguenotes, esses calvinistas franceses, eles acabam lutando ali para ter o quê? Independência religiosa. Eles querem ser livres. Eles querem poder ter a sua religião sem ser perseguidos. Mas não é bem isso que vai acontecer, tá bom? Eles vão ser massacrados depois de uma série de conflitos, tá? Tá aí a data aí no slide de vocês aí, 23 e 24 de agosto de 1572, tá bom? Algumas fontes, isso não é preciso, tá? Relatam de que de 2.000 a 30.000 pessoas foram mortos pelo rei católico nesse massacre, né? 2.000 pessoas já é gente pra caramba, 30.000 é algo inaceitável, né? Então, em 2 dias, você imagina, né? Então, foi uma guerra de cunho religiosa interna da França que acontece esse massacre. Agora, uma guerra, o massacre de São Bartolomeu foi dentro da França, tá? Mas a gente vai ter a Guerra dos 30 Anos também, que está na página 435, que foi uma guerra entre nações, tudo bem? Foi uma guerra que aconteceu entre 1618 e 1648 e envolveu diversos reinos ali, tá? Foi uma guerra religiosa mesmo, tá? E também de cunho político, né? Muitas nações queriam ali se apropriar de outras por questões políticas, tá? No livro de vocês, na página 435, tem aí, eu até coloquei lá no nosso estudo dirigido, tem um QR Code que você aproxima ali o celular, vocês sabem usar isso até melhor do que eu. Eu aproximei o celular ali e acaba entrando numa página que fala mais sobre a Guerra dos 30 Anos, mais como curiosidade, muitos detalhes do que aconteceu. Então, gente, para a gente fechar a aula de hoje, a Contra-Reforma Católica ou a Reforma Católica do Concílio de Trento vai trazer aí novas regras para a igreja ou vai reafirmar valores antigos da igreja, tá? Entre eles, né, o muito triste da Inquisição, né, que vai ser ali a perseguição de hereges, gente que cometia heresia, né, que não ia a favor ali das regras do catolicismo, eram muitas das vezes julgadas e condenadas à morte na fogueira. Então foi um ponto triste da história católica, muitos morreram. E a gente teve aí também conflitos por essa questão aí religiosa, tá? Protestantes contra católicos, até em nível regional ali da Europa. A gente vai ter ali reinos brigando entre si por questões religiosas. Guerra mundial mesmo, a gente só vai ter a Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, isso é bem mais para frente. Tudo bem? Então, espero que tenha entendido. Vamos finalizar aqui o capítulo, faça os exercícios, tá legal? Que o conteúdo aqui da prova finalizou. Na próxima aula a gente vai ter uma aula aí para revisar tudo isso aí que a gente assistiu ao longo dessas aulas online, aí, essas videoaulas. E espero que tenham entendido, tá bom? E fiquem com Deus, a gente volta a se encontrar aí. Grande abraço.